Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos da Fonseca Leal, eu sou aluno do primeiro período do curso de nutrição, do turno da noite. Eu vou falar hoje sobre células procariontes. Estou apresentando aqui uma imagem para poder ilustrar um pouco da minha apresentação, da minha explicação, né? As células procariontes, elas surgem há cerca de 3,5 bilhões de anos, né? Elas são organismos bem antigos no nosso planeta, né? Se nós formos fazer uma comparação com as células eucariontes, né? As células eucariontes elas surgem há 1,5 bilhão de anos. Então dá para perceber que os procariontes eles estão aqui no nosso planeta já há bastante tempo, né? Eles são seres unicelulares, pertencem ao reino Monera, né? São bactérias, são cianobactérias e árqueas. Eles são extremamente resistentes, eles conseguem se adaptar aos ambientes quentes, aos ambientes frios, ambientes úmidos, ambientes secos e etc, né? O termo procarionte ele veio do grego, onde pro quer dizer antes e cário ou carionte quer dizer núcleo. Isso não quer dizer que ela não possui um núcleo, tá? Ela se destaca pela ausência de um núcleo definido. Esse núcleo, esse material genético, ele fica disperso dentro do citoplasma. Ele não tem ali uma membrana, né, em volta desse material genético. Ele não possui uma carioteca. Além desse material disperso, ela não possui organelas membranosas. Ela não possui mitocôndria, não possui cloroplastos, complexo de Golgi, né? Ela possui um ribossomo, né? Que se nós formos novamente comparar com as células eucariontes, esse ribossomo é muito pequeno. Então, o termo mais certo de falar do ribossomo é uma estrutura. É uma estrutura que compõe o interior dessa célula procarionte, né? Esse ribossomo ele é responsável pela síntese proteica, né? Pela produção de proteína, onde também esse procarionte não possui o citoesqueleto. Sendo assim, ele não realiza a endocitose e nem a exocitose. As células procariontes ela possuem estruturas bem simples, tá? Porém, elas são bem complexas, tá? Eu vou voltar para a minha imagem aqui, né, para a gente poder visualizar melhor a explicação que eu vou dar agora das estruturas da célula procarionte, tá? Eu vou começar aqui pelo flagelo. Eu vou fazer uma explicação de fora para dentro, né, das estruturas de fora para dentro dessa célula procarionte. Primeiramente eu vou falar sobre o flagelo. O flagelo ele é responsável pela movimentação das células procariontes, né? Movimentação e direção da célula procarionte, né? Aqui também na parte mais externa da célula procarionte nós vemos aqui as fímbrias, né? As fímbrias elas são responsáveis pela fixação, né? E pelo processo reprodutivo das células procariontes, tá? Começando agora aqui nessa parte vermelha, essa parte vermelha nós temos a cápsula, né? Nós temos que ter muita atenção com células procariontes encapsuladas. Essas células procariontes encapsuladas, elas são extremamente violentas, elas são causadoras de doença, né? Elas têm uma capacidade enorme de provocar doenças. Toda célula procarionte encapsulada, nós temos que ter essa atenção para ela aí. Continuando aqui, nós temos a parede celular, essa parte amarela aqui, tá? A parede celular, ela é responsável pela resistência da célula, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se começar a entrar muita água por osmose nessa célula, ela vai impedir que essa célula se estoure, se rompa, né? Mais para baixo aqui, nós temos a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela possui permeabilidade seletiva, ela também é responsável pela proteção da célula, né? E ela é capaz de permutar substâncias externas, né? Por exemplo, a célula nutre-se por ação fototrópica, né, da energia solar e por ação quimiotrópica de energia de elementos químicos, tá?
Então, essa é a principal função da membrana plasmática, uma das principais funções, proteção e nutrição. Nós temos aqui o mesossomo. O mesossomo é uma estrutura delgada, tá? Fica abaixo da parede celular da membrana plasmática, possui proteínas e ele é responsável pela respiração da célula, tá? O próximo, nós vamos falar agora do citoplasma. O citoplasma é um líquido de consistência viscosa, é esse líquido aqui, ó, todo azul. Aqui nós temos a presença de enzimas metabólicas, né? Todo o processo metabólico da célula ocorre aqui. Nós temos aqui no citoplasma algumas outras estruturas, como os ribossomos, como os plasmídios, né? Inclusive até o nucleoide, ele faz parte aqui do citoplasma, tá? Ele fica aqui no citoplasma, ele se localiza no citoplasma, fica disperso, mas se localiza no citoplasma. Os ribossomos, que nesse caso aqui são estruturas também diferentes das células eucariontes, que lá eles são organelas, que são muito maiores, né? Os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica, né? Pela produção de proteína nas células procariontes, tá? Nós temos aqui também o nucleoide, tá? O nucleoide é onde se localiza o material genético. Ele fica difuso no citoplasma, assim como nós já falamos anteriormente. Ele não possui uma membrana, ele não possui uma carioteca, por isso ele fica difuso aqui, tá? Ele é responsável pela hereditariedade e ele tem forma circular. Essa é uma pequena definição do citoplasma. E por último, nós temos aqui os plasmídios, né? A principal função do plasmídio são as degradações dos metais pesados. Ele é responsável pela resistência ao antibiótico. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você está doente e você vai ao médico, né? E o médico lhe passa um antibiótico para você tomar em 15 dias. Você toma em 15 dias o antibiótico. No terceiro, mais ou menos no terceiro dia, você já começa a melhorar. Aí o que acontece? Você para de tomar, né? A quantidade de bactérias no seu organismo ela vai abaixando conforme você vai tomando o remédio, o antibiótico, né? Quando você para de tomar, na realidade você ainda não eliminou todas as bactérias, né? Elas só diminuíram, você sentiu melhora, então você parou de tomar. Quando você para de tomar, elas ganham força, né? Ficam se multiplicando novamente, né? Passam a ter resistência a esse antibiótico que você estava tomando, mas você só tomou por apenas 3 dias, né? Aí quando você volta a ficar doente, mais para frente um pouco, você volta a ficar doente e o médico lhe passa o mesmo antibiótico, já não faz mais efeito, né? Por isso que nós temos casos de antibióticos que nem fazem mais parte do mercado, porque as bactérias já criaram resistência contra esses antibióticos, né? Isso aí, o plasmídio, ele é o responsável por isso, tá? Sendo assim, eu estou chegando ao fim aqui dessa minha humilde explicação, tá? Mas foi uma explicação feita com muita determinação, com muita vontade, tá? Com muito compromisso, muito carinho, tá? Sendo assim, eu estou finalizando aqui, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade.